Graças a Deus. Bom dia, Umate. Bom dia. Bom dia, Umate. Bom dia. Recebam a paz do Senhor. Amém? Pode se assentar, queridos. Eu vocês são muito fortes, eu estava chorando, eu não conheço ninguém chorando. Eu sou muito assim, pastor. Eu entro no velório, eu não conheço nem o morto, mas eu choro, eu participo, né? É uma alegria estar aqui, juntamente com vocês, né? Conhecendo mais uma igreja, e eu louvo a Deus e agradeço primeiramente por estar nos recebendo aqui, pastor Aurir, Deus abençoe, né? E também quem fez a ponte, né? O pastor David, glória a Deus, Deus abençoe, né? E conhecendo aqui o Adlas, falei certo? Adlas, o nome em mistério, né? Adlas, glória a Deus. Deixa eu falar rapidamente aqui um pouquinho quem eu sou, né? E depois ministrar a palavra de Deus. Eu sou caipira, irmãos. Eu sou de Piracicaba. Lá a gente fala porta, direita, esquerda, né? Lá é terra que mana leite, mel e pamonha, né? Terra boa. Mas por conta do ministério, de ministério, pastor, eu tenho 27 anos, né? A carcaça está judiada, né? Rodei muito sem óleo, pneu murcho, né, estrada ruim, e aí machucou um pouco a lataria, né? Mas tenho 27 anos de ministério, eu tenho 25 anos de casado. Eu casei com Cláudia, né? Cláudia, quando me conheceu, arriou os 4 pneus, ficou apaixonada. Ficou doida, pastor. Ficou 15 dias sem dormir, você acredita? Fiquei preocupado. E eu resolvi dar oportunidade para a irmã Cláudia, né? E Cláudia teve a vida dela mudada. Morava no sítio, né? Sabe qual que é o bairro que ela estava morando até esses dias? Jardim Glória. Já conheceu a Glória em vida, pastor, né? Cláudia tomava quiçuco, irmão. Vocês não sabem o que é quiçuco, não, aqui não? Quiçuco era um pozinho, né? Você tomava 3 copos daquilo, dava câncer no 4º dia, né? Hoje toma Coca-Cola. Então Cláudia tá... Às vezes eu fico olhando para ela dormindo, eu falo, que mulher de sorte, né? Deus mudou a vida dela, né? Glória a Deus por isso. E junto com Cláudia, irmãos, nós tivemos, já que estamos falando aqui dos filhos, né? E nós tivemos a nossa primeira filha, tem 25 anos de casada, ela tem 23 anos, porém já não mora mais com a gente. Ela estudou fora e ela trabalha numa multinacional. Então, embora essa semana está lá em casa, lá, né? Mas ela mora em Campinas. Depois nós tivemos a Beatriz, a nossa adolescente de 15 anos. E agora, irmãos, recentemente, depois de velho, engravidei minha mulher de novo, pastor. Os amigos chamam eu de Abraão, né? Eu tive o filho na velhice, né? E nasceu o Lucas. O Luquinha chegou e trouxe mais alegria para a nossa casa. E eu já fui pastor em Piracicaba, onde eu comecei. Pastorei também muitos anos em Curitiba, depois eu fui para Campinas, fiquei muitos anos em Campinas, e fazem 3 anos e meio que eu estou na cidade de Americana, pertinho de Piracicaba, quase que divisa ali, né? E tenho vivido com certeza os melhores anos da minha vida, né? E estar aqui faz parte desse melhor ano da minha vida, né? Dessas coisas boas que a vida tem me proporcionado. Tenho conhecido muitas pessoas e eu louvo a Deus por estar aqui hoje. E o desejo do meu coração é ser um rio de Deus. Eu quero vir aqui orando para Deus. Deus, eu quero ser boca de Deus para essa juventude. Não era para eu estar aqui pela manhã, né? Mas Deus tem quem faz a agenda é o Espírito Santo, né? Deus sabe de tudo, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. O tema de hoje pela manhã é uma vida com propósito. E eu escolhi um personagem das Escrituras que viveu uma vida com propósito. E você que trouxe a sua Bíblia, ou abra ela, né? Ou se você tem no celular, ligue ela, em 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. É um personagem
que foi um dos... Isso, vamos colocar de pé, né? A gente lê e você já se assenta. Um dos valentes de Davi. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Amém. Ninguém vai para o inferno porque não achou o texto, tá, gente? Vou deixar isso claro. 2 Samuel 23, a partir do versículo 20. Olha que história, olha que vida interessante que esse homem viveu, né? Vamos aproveitar aqui então o texto, do 20 ao 23. Vamos lá. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras. Versículo 20 diz que este feriu 2 fortes. Essa versão está bem. Você não pode pôr uma versão melhor. Essa aí é a revista e corrigida. Tem uma versão diferente aí para nós. Que tem versão que quebra o pregador, né? Que a minha versão diz assim, ó. A Bíblia diz aqui, ó, versículo 20. Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valente de Cabzeel, que havia feito muitos atos. Ele matou 2 homens de Moabe. 2 homens de Moabe. Quanto eles mataram? Matou? 2 homens. A Bíblia diz, a King James, né, diz que eles eram semelhantes a leões. Também desceu e matou um leão no meio de uma cova. Diga comigo: um leão. A Bíblia diz que ele também, no versículo 21, matou um egípcio. Diga: matou um egípcio. A minha versão diz que ele era um homem formoso. Algumas versões dizem que ele era um homem alto. O egípcio tinha uma lança em sua mão, mas ele desceu até ele com uma vara, arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, o filho de Joiada, e teve o nome entre os 3 homens valente. Ele foi mais honorável do que os 30, mas não alcançou os 3 primeiro. E Davi o pôs, o colocou, o promoveu, né, sobre a guarda da sua casa. Que Deus abençoe essa palavra ao meu e ao seu coração. Quem pode dizer amém pela palavra? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Meus irmãos, há um texto que é muito conhecido para refutar a doutrina espírita, né, que creem na reencarnação, que é Hebreus 9, 27, que diz que nós temos apenas uma vida, vindo após isso o juízo. Mas eu não estou aqui para rebater essa doutrina, nada disso. Mas eu quero me atentar ao fato da Bíblia dizer que nós temos uma única vida. E nós precisamos fazer valer a pena essa vida. E viver uma vida sem propósito, viver uma vida de qualquer jeito, viver uma vida em que você não vai alcançar nada, não vale a pena. Nós somos imagem, semelhança do nosso Deus. Então, nossa vida tem que ser uma vida que exalta, que glorifica o nome do Senhor. Quantos concordam isso? Amém, meus irmãos? E esse personagem chamado Benaia, ele vai nos mostrar que a vida é uma guerra, batalhas. O pastor mesmo falou assim: eu já sofri muito dessa vida, né? E todos nós passaremos, não estou querendo profetizar coisa ruim, nada disso, né? Mas todos nós vamos passar por luta, por dificuldade. Isso aqui não é profecia, isso é constatação que a vida, ela é assim. A vida, ela não é linear, acontece muitas coisas. Então a vida é uma guerra, e dentro dessa guerra nós percebemos esse homem sempre vencendo o que eu vou chamar aqui de desvantagem, porque às vezes na vida a gente vai estar em uma situação de desvantagem. Por que desvantagem, pastor? Porque a primeira batalha que ele enfrentou foi contra 2 moabitas. É 2 contra 1. Ele está em desvantagem, sim ou não? Sim. É 2 contra 1. Pastor, eu não sei qual contexto que o senhor foi criado, mas no interior era muito comum a rua de baixo brigar com a rua de cima. Nós éramos um povo briguento, nós saía na mão, né? E tinha uns grandão forgado, mas nós peitava os grandão e falava assim: você é grande, mas não é 2. Aqui é 2, irmão, não tem essa desculpa não. Ele teve que enfrentar 2. A Bíblia não fala como, mas ele venceu 2, e não é 2 cabeças de bagre, não, 2 heróis moabita. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então ele venceu. A Bíblia não fala como. A segunda batalha é uma batalha que, para nós, que vivemos, né, nessas grandes cidades, é um tanto quanto diferente. Porque ele vai enfrentar agora um leão. E leão só é bonito no Discovery Channel,
O leão é bonito no zoológico, mas se soltar um leão aqui dentro não é bonito, pode ter certeza disso. Porque o leão é um bicho feroz, um bicho que pesa uns 230 quilos aproximadamente, tem a capacidade de esmagar o crânio humano, é um bicho violento, é conhecido como o rei da selva, né? Ele é amedronta, é realmente um animal muito bravo. E a Bíblia diz que Benaia está caminhando, é isso que eu entendo, e a Bíblia diz que ele cai numa cova, pastor. E cair já é uma situação difícil, está tentando se levantar. Quando ele está tentando se levantar, o que ele olha dentro da cova? O que tem lá dentro? Detalhe, a Bíblia diz que era tempo de neve. Tempo de neve é o tempo que o leão não sai caçar. O leão está com o quê, gente? Aí cai, o leão olhou e falou, iFood, comida na minha casa, que bênção, né? A gente não sabe como, irmãos, mas quem saiu vivo daquele buraco foi Benaia. Benaia foi vencedor mais uma vez. Mas vocês concordam que o leão tinha vantagem? Mas Benaia venceu a desvantagem. A segunda, a terceira batalha, talvez você fale, pastor, agora não tem desvantagem, é 1 contra 1. Eu discordo. Porque a Bíblia diz que ele era mais alto e ele estava armado, esse egípcio, ele estava armado com uma lança. Ele tinha vantagem, quem tem uma arma tem vantagem sobre quem não tem uma arma. E o que ele fez? Ele enfrenta mesmo o oponente estando armado, ele enfrenta, arranca a lança da mão daquele egípcio e com a própria lança o mata. Né? Como Davi fez com Golias, né? Que derrubou com a pedrada, foi lá e pegou a espada e arrancou a cabeça do Golias, né? Então, estas coisas que esse homem fez, essas vitórias que ele teve, começaram a ser soprada, né? Todo mundo, quando você começa a ter vitória, todo mundo começa a falar, né? Você ficou sabendo, fulano? Olha, fulano não sei o quê, olha, fulano está tocando bem, fulano está pregando bem, fulano está fazendo tão coisa boa. Então, naquela época, o Instagram da época dele bombou. Hashtag matou 2, hashtag matou leão. Ele estava bombando. Então, quando Davi precisou de alguém para guardar o nosso maior patrimônio, que é a nossa família, a nossa casa. É por isso que você vê mães aqui, falando com tanto orgulho dos seus filhos, pais, se emocionando até, porque o maior patrimônio que nós temos é a nossa casa, é a nossa família. Não tem nada mais, não é dinheiro, não é carro, não é casa. O maior patrimônio é a nossa família. Então, Davi, quando ele precisa de alguém para cuidar da sua casa, ele não tem dúvida. Ele escolhe quem? Benaia. Ele promove, pastor, ele deixa de ser um soldado raso, ele deixa de ser um praça para se tornar um oficial, ele se torna alguém relevante, a vida dele muda, a história dele muda, porque, irmãos, porque foi alguém que enfrentou as adversidades, enfrentou os desafios. E uma vida com propósito é isso, é fazer a sua vida uma vida que vale a pena. E eu vim aqui hoje trazer algumas lições, o que nós podemos aprender sobre uma vida com propósito. Quais são as lições? Uma vida com propósito é entender, irmãos, que o fato de você ter uma desvantagem na Bíblia não significa nada. Diga comigo, uma vida com propósito, nos ensina que o fato de ter desvantagem, diga assim, não significa nada. Não. Eu vou perguntar para vocês, quem tinha vantagem, Golias ou Davi? E quem venceu? Eu não sei se o Espírito Santo já começou a mostrar para alguém aqui, falar com alguém aqui, porque talvez você chega num lugar como esse, talvez você olhe para a sua vida e você pensa, mas como que eu vou vencer? Como é que eu vou superar? Meu irmão, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós temos uma marca, nós temos promessa de Deus. Você precisa entender que é algo surreal, é algo sobrenatural que está sobre as nossas vidas. Quando eu comecei meu ministério, pastor, eu gostava muito de expulsar demônio. A minha vida era expulsar demônio.
Culto que não tinha demônio, não tinha graça, ficava triste. Ah, nem um demônio hoje. Eu gostava de pôr o cão para correr. Eu trabalhei muito tempo com esse negócio de libertação. E eu era conhecido na cidade, eu e mais um amigo, como os caça-demônio, eu e ele. Ninguém convidava nós para a festa, era só para expulsar demônio. E eu me lembro que um dia o meu telefone tocou e alguém falou: pastor, o senhor pode ir na casa de fulano? Olha, tá a mulher lá, tá possessa. E disse que vai matar ela, e o senhor pode ir lá? E eu fui lá, e eu estava subindo a escada, era no segundo andar, e quando eu estava subindo a escada, eu já ouvi a gritaria: vou matar ela! Falei: meu Deus, o bicho está bravo, né? E fui subindo. Quando eu cheguei no segundo andar, os vizinhos inteiros estavam na casa da mulher, vendo a mulher demoniada. O que eu pensei? Ótimo. Agora vou mostrar o poder de Deus para esses vizinhos, vou fazer apelo, vou ganhar esse povo tudo para Jesus. E eu cheguei, né? Demônio possesso lá, eu me posicionei, falei: você vai matar ela? Eu falei: eu vou. E aí eu falei assim: então por que você não mata eu primeiro? Porque eu pensei que ele ia dar uma moral para mim. Eu falei: não, se eu não posso, você tem carteirinha de pastor. Irmãos, o demônio deu uma gargalhada e falou assim: eu já tentei te matar, fui eu que te derrubei daquela moto, por isso que você tem esse nariz quebrado. Irmãos, pense no gelo. Sabe quando entram, sabe aquelas descidas que vê um negócio assim? Eu olhei para o demônio e eu falei: pronto, agora a casa caiu. Mas de repente eu falei assim: ah, foi você, desgraçado, que me matou, que me derrubou da moto? E eu tenho mesmo, meu nariz é quebrado. Se você olhar, não dá alinhamento, não dá balanceamento, porque um dia eu bati a moto na frente de um velório. Não vi o carro, pum, bati, o capacete quebrou meu nariz. E eu falei: foi você que derrubou? Ele falou: foi! E aí eu disse para ele assim: por que você não me matou? Ele falou: porque o homem de branco não deixou. Irmãos, você precisa entender, nós que servimos a Deus, irmãos, nós temos a marca da promessa. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele habita dentro de nós. É por isso que nós batemos no peito e falamos: nós somos fortes, nós somos. Por quê? Porque Deus é na nossa vida. Então pode vir o que vier. Quem tem uma vida com propósito, pode vir o leão, pode vir os egípcios, pode vir Moabita, pode se levar. O salmista diz: ainda que um exército se levante contra mim, eu não temerei. Por quê, irmãos? Porque o Senhor é na nossa vida. Não importa o tamanho da dificuldade, da desvantagem, não importa como você chegou aqui hoje, não, meu irmão. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, Você tem Deus, irmãos. Você tem Deus. Eu pergunto para os irmãos: quem tinha vantagem? A Bíblia diz que os midianitas, pastor, eles eram como a areia do mar. Então eu entendo que era muita gente, incontável. E Gideão enfrenta os midianitas com 300. Eu pergunto para vocês, vocês são inteligentes: quem tinha vantagem? Os midianitas, como a areia do mar, ou Gideão com 300? Quem tinha vantagem? E quem venceu? Porque não importa, irmãos. Quem tem Deus tem tudo. Eu vou desenhar aqui, vocês vão entender. Cada um tem uma visão de Deus, né? Tem gente que acha que Deus é um velhinho sentado no trono, bravo, carrancudo, né? Eu acho Deus, irmãos, engraçado. Minha visão de Deus. Eu leio a Bíblia, eu rio. Porque Deus ouve o clamor de um povo e que está há mais de 400 anos escravizado. E Deus falou: não, eu vou livrar. Então, se eu, David, vou levantar alguém para livrar o meu povo, eu vou chamar quem, pastor? Um jovem. Um David, alguém, né? Não. Deus chama um senhor de 80 anos. Eu não escolheria Moisés. Mas Deus não, Deus escolhe um senhor de 80 anos. E aí o que esse senhor de 80 anos tem que fazer? Diga comigo assim: falar com Faraó. Diga, falar com Faraó. Pois bem, Deus escolhe um homem de 80 anos que não sabe falar. Que a Bíblia diz que ele tem alguma zica na voz. Eu não sei, a Bíblia não fala o que é. Não sei se ele era fanho, né? Se ele fala, Faraó. Ou se ele tem a língua presa, né? Tipo 33, né?
Eu tenho uns pastores amigos que têm a língua presa, né? Pastor Lucas, pastor Jonas, eles têm a língua presa. Ou gago, né? Mas eu acho que gago não pode ser, pastor, porque até faraó, demora muito, né? O diálogo. Enfim, a gente não sabe o que é. Aí, Moisés, é óbvio que ele fala assim, viu? Ele olha para ele e fala para o Senhor, ninguém vai acreditar que o Senhor me chamou. Então eu preciso chegar lá, já tá bom, eu vou ir, mas eu preciso chegar lá, eu preciso chegar chegando. Ninguém vai acreditar. Um senhor de 80 anos, Deus falou, não, fica tranquilo. O que você tem na mão? O que ele tinha na mão? Cajado. Definição, se eu fosse, eu até anotava isso, que sou o único pastor no Brasil que ensina isso. Nenhum outro pastor vocês vão ouvir ensinar isso. Se fosse, eu até gravava para vocês nunca mais esquecer isso. Definição teológica de cajado: pedaço de pau. Vai vir uma revelação. Pedaço de pau. Bom, entra na história. Imagine que Deus fala com você e fala assim, você vai enfrentar o homem mais poderoso do mundo, que hoje, na atualidade, é o Trump. Aí você fala para Deus, tá bom, eu vou, mas como é que eu vou? Ninguém vai acreditar. Deus fala assim, não, pega um pedaço de pau. Imagine você chegando lá em Washington, D.C., né? Na Casa Branca com um pedaço de pau. Vem aqui falar umas verdades. A minha pergunta continua valendo, irmãos. Quem tinha vantagem? Moisés ou Faraó? E quem venceu? Porque desvantagem na Bíblia não significa nada. Pastor, eu não tenho inglês. Seria legal se você tivesse, mas isso não é desvantagem. Pastor, eu não tenho dinheiro. Seria legal se você tivesse, mas isso não significa nada, porque a minha Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? Então um jovem que tem uma vida com propósito, ele sabe que as suas desvantagens, aquilo que, irmãos, Deus ele levanta o improvável, Deus continua fazendo coisas tremendas, poderosas, porque é a mão de Deus quem faz. Diga glória a Deus por isso. A segunda lição que nós aprendemos, são 87 lições, brincadeira, pastor, até desanima, né? Quem que convidou? Segunda lição, quem tem uma vida com propósito, entende que algumas coisas quem vai fazer é Deus. Diga comigo, quem tem uma vida com propósito, entende que quem vai fazer é o Senhor. É que vocês são uma geração nova, mas vocês conhecem uma dupla sertaneja, o Leandro e o Leonardo, sim ou não? O que morreu foi o Leandro morreu. Ele morreu de câncer, sim ou não? Eu pergunto para vocês, ele tinha dinheiro para comprar um hospital, sim ou não? E o dinheiro dele resolveu alguma coisa? Porque você tem que entender que tem coisa, irmãos, que não é o seu network, não é o seu dinheiro, não é os seus contatos, não é a sua sabedoria, não é a sua eloquência. Tem coisa que se Deus não colocar a mão, você não sai do lugar, meu irmão. E uma vida com propósito começa eu entendendo que tem coisas, quem vai fazer na minha vida e na sua vida é o Senhor. Eu falei agora a respeito, pastor, de Gideão. E a história de Gideão é uma história tremenda. Assim como Moisés, ele também falou, Senhor, mas eu... Porque olha só o que ele fala a respeito de si, a imagem dele. Quando Deus o chama, ele fala, Senhor, nós temos um problema, o Senhor está me chamando, ok. Só que assim, Israel é um paizinho pequeno. E tem 12 tribos. A minha tribo é a menor. Nesse país pequeno, a minha tribo é a menor. Aí nessa tribo que é menor, a minha família é a menor família da tribo. E nessa família que é a menor da tribo, eu sou o menor. Ele está falando assim, eu sou o último homem de Israel. Eu não sou ninguém. Por quê? Porque Gideão, e assim como alguns de nós temos um pensamento que é a nossa mão, que tem a ver com a... Não, meu irmão, tem coisa que é Deus quem vai fazer. Você já vai entender. Deus fala com ele, e a primeira coisa que ele faz, pastor, é contar o exército, porque ele achou que era ele que ia resolver o problema. Ele conta, e aí ele conta, e ele descobre que tinha 32 mil homens. Quantos homens? 32 mil.
E ele ficou desesperado, ele foi falar: Senhor, nós temos um problemão aqui, porque os midianitas, eles estão em vantagem. Os midianitas, eles são como a areia do mar, e nós só temos 32 mil homens. Deus brada do céu e responde a oração dele, dizendo assim: tem muita gente com você. Senhor, é matemática, tem muita gente. Você vai fazer o seguinte: reúne todos os homens, esses 32 mil homens, e fala que todos aqueles que forem palmeirenses não, desculpa, me perdoe, os covardes, isso, manda os covardes embora. Tem lugar que eu quase que apanho por causa disso, mas tudo bem, vamos lá. Só que nós que é homem, quem é homem que fala eu? Eu vou ter... Próxima conferência de homens, você me traz para falar de masculinidade aqui. Vamos lá, vou repetir, vou dar uma nova chance para você falar forte aí. Pastor, eu sou São Paulino, pode participar também, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. O pessoal já vai perceber que time que eu torço, já, vamos lá. Então vamos lá, quem é homem que fala eu? Aí, melhorou. Nós que somos homens, a gente pode ter medo, mas nós não assumimos o medo. Nós esconde. Às vezes eu estou morrendo de medo, pastor, e eu falo para minha mulher: fica calma, você está comigo. Falo: aqui é Corinthians, eu falo para ela. Mas por dentro nós estamos como? Com medo. E aí então ele reuniu e falou assim: Deus falou que os covardes têm que ir embora. A Bíblia diz que naquele dia 22 mil homens levantaram a mão e falaram: nós somos banana. E foram. Os estudiosos dizem que eles vestiam camisa verde e foram embora. Não está na Bíblia isso, tá? Bom, eu tenho que correr aqui. Irmãos, ficou apenas 300. Gideão, desesperado, foi quando Deus bradou do céu. Juízes capítulo 7, versículo 2, diz assim: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para dar os midianitas nas suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Era Deus deixando claro: quem vai fazer sou eu, quem abre o mar sou eu, quem resolve sou eu, quem muda sou eu, quem endireita sou eu, quem cura sou eu, quem salva sou eu. É o Senhor quem faz. Quantos podem glorificar esse Deus? Então uma vida com propósito faz entender, irmãos, que tem coisas, quem vai fazer é Deus. Uma moça se converteu no Rio de Janeiro. Eu tenho ido muito no Rio de Janeiro pregar, pastor. O Rio de Janeiro, pastor, o governo perdeu a mão. Está dominado por milícia, tráfico, uma coisa assim, o Estado não tem o que fazer mais. Eu vou lá com medo. Mas uma moça se converteu, uma moça da favela se converteu. No seguinte contexto: seu pai morto pela polícia, por causa de tráfico de droga, seus irmãos tudo presos, tráfico de droga. E ela se converteu. E aí o pastor, um dia conversando com ela, falou assim: filha, qual que é o teu sonho? Porque a gente tem que ter, quem tem uma vida com propósito, tem que ter sonhos, tem que ter meta, tem que ter ideal, tem que ter gana, tem que ter um desejo, algo que faz a gente se levantar. E o pastor falou: qual é o teu sonho, filha? E ela, sem pensar assim, ela falou assim: meu sonho, pastor, é ser médica. Mas quem sou eu? Favelada? Eu não tenho pai? Meus irmãos, o pastor olhou para aquela menina e disse assim: quem disse? Qual foi o pastor que subiu no altar e disse que você não pode ser médico? Porque minha Bíblia diz que nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Filha, se você estudar, filha, se você aplicar o teu coração nos estudos, Deus te levanta médica nessa nação. Ela falou: pastor, mas eu não tenho dinheiro. Ela falou: nós te ajudamos, a igreja te apoia, nós compramos o que tiver que comprar, se você fizer uma aliança comigo e estudar. A tua parte é estudar. Não se preocupe com o dinheiro, não se preocupe com nada, se preocupe em estudar.
essa menina, irmãos. Porque não adianta essa coisa de, eu peguei a palavra, tomo posse, e não faz nada. Essa menina começou a estudar, gente, vida com propósito. Começou a estudar, ficou devota dos estudos. Até que surgiu o dia dela prestar o vestibular do curso de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa menina foi aprovada. Ela estudou todos os anos, a igreja ajudando, o pastor apoiando. Hoje ela tem o seu consultório em Copacabana, um dos bairros mais elegantes do Rio de Janeiro, porque existe um Deus, irmãos, que está à frente de todas as coisas, e é Deus que vai à nossa frente, é Deus que aplana os caminhos tortuosos, é Deus quem faz, é Deus quem... Tudo é o Senhor. Quantos entendem isso? Pode dar glória a Deus. Terceira lição. Diga comigo assim, uma vida com propósito. Diga assim, não cabe o medo. Existe um medo que é normal. Irmão, se eu estou aqui, vocês estão aqui, eu ver um leão, eu sou o primeiro a sair correndo. Falei, gente, um leão, isso... Tem um medo que nos protege. Eu vou dar 2 exemplos de medo que eu tenho. E talvez alguns aqui tenham também. Primeiro medo que eu tenho medo de água. Calma. Antes de vir, tomei banho. Batizo as pessoas lá na igreja, pastor, nas águas. Só que eu não sei nadar. Então, se me jogar no lugar, você também? Você tem medo também. Se jogar no fundo, o que acontece? Acabou, morre. Vocês entendem que o meu medo é natural, gente? Me protege, sim ou não? Segundo medo que eu tenho, de andar de avião. Morro de medo. Só que por conta do ministério, pastor, não tem o que fazer. Tem que andar. Tem viagens que são longas. Mas, o que eu faço? Eu enfrento. O lugar que eu sou mais crente é dentro de avião. Eu já entro em consagração. Senhor, tem misericórdia. Senhor, se tiver alguém... Porque às vezes Deus quer matar alguém ali. Fala, Deus, mata outro dia. Porque vai que tem um Jonas ali. Senhor, pelo amor de Deus, hoje não, nem assusta hoje. Né? Então eu entro no avião, eu nunca escolho janela, sempre peço corredor, eu ponho na minha cabeça que é ônibus, e vou, é ônibus, e viajo. Esses dias eu sentei perto da asa, a aeromoça falou assim para mim, fica tranquilo que o assento é flutuante. Falei, tá, cai no chão, o que adianta o assento ser flutuante? Enfim, vocês entendem que o meu medo é natural, sim ou não? Tem mais alguém que tem medo de andar de avião aqui? Obrigado, irmãos, pela coragem de falar. Eu morro de medo. Bom, dito isto, por que eu estou falando isso? Existe um medo que ele nos paralisa. Existe um medo que mente. Há uma estatística, e para mim é uma estatística muito, muito forte, que diz o seguinte, 97%, vocês concordam que 97% é muita coisa? É quase que a totalidade. 97% dos nossos medos nunca irão acontecer. E há pessoas hoje dominadas pela ansiedade, síndrome do pânico, tomando ansiolítico por causa do quê? De coisas que nunca irão acontecer. O medo mente. Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Primeiro exemplo, eu vou aproveitar que eu estou solteiro aqui hoje e vou falar de ex-namorada. Não façam isso, gente, eu sou treinado, eu sou profissional, não façam isso que vocês morrem, tá? Eu, quando era jovem, eu conheci uma garota na escola e gostei dela e eu tinha uma moto na época, eu comecei a levar ela para casa, peguei amizade com ela e eu fiquei levando ela uns 3 meses embora, pastor. O que eu tinha que fazer como homem? Tinha que chegar na frente da casa dela e falar, dá um beijo, né? Ou vamos namorar, sei lá, falar alguma coisa. Só que eu travava, irmãos. Por quê? Porque na minha época, o pastor disse que está com quantos anos, pastor? Vai fazer 60, mas hoje o senhor está com 49. Isso. Nós temos o inimigo. Nós temos quase que a mesma. Eu tenho 47, embora pareça 25, mas eu tenho 47. Na minha época de casado, eu tenho 25. Mas na minha época tinha um negócio, eu não sei se existe ainda isso.
se um garoto na escola pedisse em namoro uma outra garota, e essa garota falasse não, a escola inteira ficava sabendo. E a conversa era o seguinte: vocês ficou sabendo? Fulano levou toco. Tem isso ainda? Toco. Irmãos, eu morria de medo de levar toco. Um dia, 3 meses, eu já era um Uber quase. Antes do Uber existir, eu já era Uber. Levava a menina embora. E um dia de graça ainda. Um dia sentado assim no intervalo com um amigo. O amigo olhou para mim e falou assim: Luciano, posso fazer uma pergunta para você? Você não fica chateado? Eu falei: não, claro, o que está acontecendo? E você, essa menina aí que você está levando embora? Eu não podia falar, que eu estava com medo, né, pastor? Eu falei: Corinthians, né? Eu olhei para ele assim e falei: é porque ela não é igual a essas outras aí, ela é difícil. Meu amigo falou: nossa, que estranho, não é o que eu ouvi falar. Eu falei: como assim? Não, ela andou falando para umas amigas aí que você é muito devagar. Pastor do céu. Eu ficava no segundo andar da classe, né? Subi lá, olhei para ela e falei o seguinte: vou levar você embora hoje. Ela ficou olhando para mim com uma cara. Foi 3 meses que você está me levando. Eu falei: não, mas hoje é diferente. Hoje eu quero falar com você e não deixa eu esquecer. Acabou a aula, fomos embora. Cheguei na frente da casa dela. Tirei o capacete, ela tirou o capacete. Ela falou: fala. Eu falei: vou falar. Posso dar um beijo? Ela falou: pode. Eu falei: pode. Sabe cachorro? Sabe cachorro que fica latindo para caminhão? E o caminhão para, ele fica sem graça, não sabe o que fazer? Eu não tinha passado ainda nesse nível, né? Eu sei, irmãos, que eu fiquei tão assim, aleluiado, como diz o Subirá, né? Fiquei tão aleluiado que eu dei um beijo nela, irmãos, esqueci capacete, fui embora sem capacete. Comecei a namorar essa moça. E um dia eu perguntei para ela, falei: Cicuda, quando é que você gostou de mim? Ela falou assim: desde o primeiro dia que você levou eu em casa, eu fiquei gostando. Ai, irmãos, que ódio, que raiva de mim. 3 meses gastando gasolina, 3 meses, por causa de uma mentira que eu tinha onde? Que não era real. Deixa eu falar uma coisa para você: tem coisa que não vai acontecer na sua vida, não é porque Deus não tem poder, é porque você tem medo. Já que eu me converti, era jovem como vocês, logo após o serviço militar, os amigos da igreja falaram para mim: Luciano, vamos para a praia? Falei: vamos para a praia. E no caminho nós pegamos, vocês nem lembram disso, era um Passat, aqueles Passatão antigo, pastor. Erramos a entrada da Tamoios, tivemos que descer pela Serra de Taubaté. O senhor conhece a serra? É uns cotovelos, você dá a seta e vê a seta, né? Interessante, né? Irmão, quase morremos, que ele não sabia dele, foi segurando no freio, quase pegou fogo no... Nossa, foi uma luta. Só que na descida, os meninos começaram a falar assim: gente, chegando lá, nós vamos andar de banana boat. Alguém não sabe o que é banana boat aqui? Não tem como pegar uma imagem aí do Google aí? Banana, coloca aí, ó, digita no Google, banana boat. Aí, os meninos falaram: nós vamos andar de banana boat. Eu falei: é o seguinte, pessoal, você sabe que praia tem muito ladrão. O que vocês fazem? Vocês fazem e eu fico olhando as nossas coisas, eu fico de guarda. Que eu estava com medo. Aí um dos meninos falou assim: mas nós não tem nada. Eu falei: não, mas chinelo, essas coisas, o pessoal rouba. Enfim, quando nós chegamos na praia, a primeira coisa que esses meninos viram foi a tal da banana boat. E começou: vamos lá, e foram. E eu: não, deixa aqui o chinelo aqui, aqui ó. Irmão, pense no laço, isso aqui, ó. Não participe desse negócio. Tem maior, tem umas que é mais maligna ainda. Enfim, essa aqui ainda é criança, é Golias quando era pequeno. Bom, aí, gente,
eles dando dinheiro para a moça, deixando as coisas comigo e tal, foi todo mundo indo, a alegria deles. De repente ficou eu e a mocinha. A mocinha falou, você não vai não? Eu falei, não, vou ficar de guarda. Eu olho para você. Eu falei, não, eu... Ela falou, você está com medo, né? Eu quase falei para veja que as profetas. Deus revelando na praia, olha que coisa. Eu falei, sabe o que é, moça? Eu vou explicar para você, só entre nós aqui. Eu não sei nadar. Ela falou, moço do céu, vem cá. Ela pegou um colete salva-vida. Eu não tinha naquela época esse shape alterado, vamos dizer assim, esse shape alterado. O meu apelido era magrinho, meu apelido era tripa seca na época, né? Hoje é tripa gorda, né? Enfim. Ela colocou e falou, se caso o senhor cair na água, o senhor não afunda. Eu falei, tem certeza, eu sou leve. Ela falou, não, viu, não afundo, pode ficar em paz. Eu falei, você olha nossas coisas? Olha, então está aqui o dinheiro. Dei o dinheiro para ela e tal. Estou indo para o Banana Boat, de repente ela falou assim, mas tem que deixar o óculos. Eu, porque eu sem óculos sou surdo também. E eu acho lindo, pastor, aquelas pessoas que falam assim, não, meu primeiro pensamento quando eu levanto é para Jesus. O meu não, irmãos, eu confesso. Aonde está o óculos? Não, nem Deus eu enxergo. Eu sou cego, eu preciso do óculos. Eu falei para a moça, então eu não vou. Ela falou, você vai, você pagou. Eu falei, não, você devolve, não deu. Pensa uma moça ignorante. Eu falei, moça, como é que eu vou numa viagem que eu não vou ver a viagem? Que graça que tem. Ela falou, o problema é seu. Moça bem ignorante. Enfim, deixei o óculos e fui sem óculos. Entrei lá na banana, sentei e fui. E esse homem da lancha, o velho de cabeça branca, né? Foi levando a lancha para o mar, para o fundo. E eu olhava para trás e falei, meu Deus do céu, não vai prestar isso. E fomos indo. Ele andou acho que uns 15, 20 minutos para o meio do mar. Do nada esse camarada desliga a lancha no meio do mar, fica de pé e olha para nós e grita, pessoal, olha as tartarugas! Você acha que um cego vai ver cabeça de tartaruga? Os meninos, pastor, tudo louco, pulando no meio do mar, para nadar. E eu falei, não vou descer daqui, depois não subo, eu vou ficar quietinho aqui, os meninos dançando, irmão, se deliciando. E eu lá, cego. Daqui a pouco, uns minutos depois, ele falou, pessoal, vamos voltar. Sobe aí, vamos voltar. E eu vou jogar vocês lá perto da praia. Tem o Rodrigo, que é um policial, Rodrigo, amigo, né? Eu falei assim, Rodrigo, como assim jogar? Ele falou, muito educado, polícia, né? Ele falou assim, você quer o quê? Que ele estacione para você descer, santa? Eu falei, não. Eu pus na minha cabeça, ele não joga. Eu sou nascido de novo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000. Eu não vou ser atingido. Eu quero ver se vai ter homem que tira eu de cima desse negócio. Irmãos, eu grudei naquilo e falei, vamos ver. Vai, joga então. E fui. Os meninos todos com a mão erguida. Eu lá. Falei, vamos ver, joga, vai. Vamos ver quem é o... Não é que joga, é mentira. Ele faz uma manobra satânica, maligna. E a banana, ela não é que joga, a banana vira. Eu não estava preparado para cair na água. Eu caí com boca aberta, engolindo água. O que o medo fala? O medo fala assim, fica tranquilo, você está de colete. É isso que o medo fala? O medo fala o quê? Acabou a sua vida, você vai morrer. E foram segundos engolindo água, dando murro na água, não sei onde está. De repente eu escutei o Rodrigo gritando, fica de pé, Luciano. Gente, estava longe da praia. Mal fiquei de pé, a água estava... Mas o medo estava dizendo que eu ia morrer. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós vamos ver muita coisa na vida, muitas guerras. Vocês são jovens ainda. Mas quem tem uma vida com propósito entende que o poder de Deus é muito maior do que os nossos medos. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
Nós precisamos entender, irmãos, que nós somos lavados, revestidos pelo poder. Se tem alguém que tem que ter medo, é o diabo, irmãos. Não permita que o medo paralise você, roube você de viver os sonhos, os projetos, as ideias, os sonhos que Deus... Quantos sonhos foram parar no cemitério, porque as pessoas não fizeram, sabe por quê? Porque tiveram medo. Isso é uma mentira maligna. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Quarta lição, diga comigo assim, na vida, nós precisamos, nós quem? Quem tem uma vida com propósito, diga assim, ó, assumir risco. Irmão, a vida é um risco. Só de sair da sua casa e vir aqui, você correu risco, você podia ter morrido. A Covid podia ter nos matado. Tudo é um risco. E nós precisamos enfrentar os riscos. Vocês se lembram de Mateus 25, a parábola dos talentos? Teve um que enterrou os talentos, porque ele não quis correr risco. Ele falou, o quê? O meu senhor é bravo, vai que eu perca. E ele enterrou o talento. Quando aquele senhor chega, chama aquele homem que não correu risco, de homem mau. Está na Bíblia, homem mau, Lucas 25, se eu não me engano. Não lembro mais agora, alguma coisa 25. Homem mau, porque não correu risco. Meus irmãos, ouça o que eu vou dizer para você, todo mundo na Bíblia correu risco. Só que a gente se apega a algumas frases que não são bíblicas, e a gente vive mentiras por acreditar em frases que não são da palavra de Deus. Você quer ver uma delas? Tem pessoas que falam assim, pastor, pastor, na vida o senhor sabe, a gente não pode dar um passo maior que a perna. Aonde está escrito isso? Essa é a frase mais ridícula que eu escuto. Leia a biografia de quem deu certo. Inevitavelmente, quem dá certo, irmãos, é aquelas pessoas que em algum momento da vida vai ter que correr um risco. Você quer ver uma outra que nós fala? A gente fala assim, é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Gente, isso é muito ridículo. Porque até uma criança, se você mostrar para ele assim, o que você prefere, 2 sorvetes ou 1? O que você acha que a criança vai querer? 2. Às vezes Deus quer dar um viveiro para você e você tem essa filosofia, não, melhor 1. Eu vou tentar explicar para vocês isso de uma forma que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Quando pastoreava Curitiba, um amigão meu de Piracicaba me ligou. Num dia assim que eu estava atribulado, muita coisa, ele me ligou e falou, Luciano, você não pode orar por mim, cara, eu estou desempregado. E eu orei por eles, mas sabe quando vocês oram, pastor? Aquela oração assim, só porque ele está pedindo para orar, não foi uma oração assim que eu exerci fé. Quem já fez uma oração assim? Fala que fez, irmão, senão vou ficar eu de Satanás aqui, vocês de santo aí, pelo amor de Deus, todo mundo faz uma oração às vezes assim meio... E bom, e seguiu o dia. No outro dia, esse camarada liga de novo, alô? Ele falou, Luciano, que unção é essa que você está? Eu falei, como assim? Eu falei, por quê? Não, porque ontem o senhor orou por mim. Rapaz, de ontem para hoje já abriu 3 portas de emprego. Eu falei, sério? Eu falei, nossa, eu lembro que era dia de culto, eu mandei mensagem para os irmãos da igreja, falei, irmãos, traz os desempregados, Deus está usando eu com uma nova unção. Passado um tempo, uns 15, 20 dias, férias, fui para Piracicaba. Estou andando na rua lá no centro de Piracicaba, rua principal, quem que eu vejo, pastor, de bermuda, chinelo? Irmão. Eu falei, não acredito que esse miserável não entrou na porta. E fui chegando. Só que eu já estava irado já, porque, irmão, Deus nunca usou eu com 3 portas. Quando Deus, o cara não, eu fiquei bravo. Eu cheguei e falei, ô irmão, você não está trabalhando não? Ele falou assim, então, pastor, vou dar um código para o senhor aqui, eu devia cobrar do senhor, mas vou dar de graça. Toda vez que um crente chegar e falar assim, então, pastor, vem bobagem depois, tá? Ele falou assim, porque o piracicabano fala assim, era 3 portas,
Mas não era atrair porta. Ah, irmãos, eu fiquei enfesado. Eu falei, cara, você é um cabeçudo, você é um dinossauro, braço curto, você não gosta de acabei com ele, irmão, ministrei na vida dele, dei uma dura nele. Mania de crente, de achar que porta é grande. Irmão, tem porta que Deus abre, você vai ter que até murchar a barriga. Ai, não, porque é dourada. Onde está escrito que é porta dourada na Bíblia, irmão? Conversa fiada, tem porta, irmão, que você tem que entrar. É pequena, entra. É estreita, entra. Por quê? Porque lá Deus vai te honrar, lá Deus vai te exaltar, Deus vai te promover. Não tenha medo das portas. Entra, meu irmão. Pisa, meu irmão. Faz algo, meu irmão. Esses dias eu conversando com um amigo, capaz, cara talentoso. Falei, escuta, você não está trabalhando já há tanto tempo, mano. Você não está tendo nenhum tipo de... Nossa, um monte de gente manda para mim, falando para mim trabalhar, negócio de LinkedIn, né? Essas coisas, me chama. Ah, mas pastor, eu tenho na carteira, o meu último salário era X, e agora estão querendo me pagar menos. Eu não quero sujar minha carteira. Eu falei, como é que é? Eu quero que minha carteira fique lambuzada. Meu irmão, entra, não importa o tamanho, se você entende que Deus é na tua vida, lá Deus vai te honrar, lá Deus vai te exaltar, lá Deus vai te promover, é porque Deus na sua vida. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Então nós precisamos entender, a correr os riscos. Coisas boas que aconteceram na minha vida, foram riscos que eu assumi. Risco. Quando eu decidi dar oportunidade para a irmã Cláudia para casar, esses dias conversando com ela sobre isso, porque sabe o que ela falou para mim? Nós não temos dinheiro. Eu falei, mas, irmã, nós temos que casar, nós estávamos abrasados, nós precisamos casar, senão não vai pecar. Aí casamos sem dinheiro, irmãos. Eu falei, você viu, fizemos 25 anos de casado, hein, Cláudia? Falei, você viu, glória a Deus. Eu falei, e você entendeu que até hoje nós não temos dinheiro? Se nós ficasse respeitando esse negócio que não tenha dinheiro, nós estávamos namorando até hoje. Irmão, a vida, ela é riscos. Quem está entendendo? Diga assim, quem tem uma vida com um propósito, precisa ter ousadia. Meus irmãos, a falta de ousadia nas igrejas hoje, pastor, é generalizada. A gente já vê pelas orações que a gente faz. Como é que a gente começa o dia? Senhor, em nome de Jesus, eu não quero problema, tira os leões da minha vida, não quero matar um leão por dia, não quero nada, Senhor, eu quero viver em paz. E como que é as orações da Bíblia? Você vai ver um cara falando assim, Senhor, que o sol se detenha. Você vai ver outro falando, Senhor, consome o holocausto com fogo. E as nossas orações? Você quer ver uma coisa? Você vai conhecer sua igreja agora, pastor. Eu vou revelar sua igreja agora. Quem aqui acredita? Você vai levantar a mão porque o pastor vai ficar olhando. Quem aqui acredita que ainda hoje, pastor, eu acredito, ainda hoje Jesus ressuscita morto? Quem acredita? Olha lá, pastor, dá uma olhadinha, ó. Quem acredita? São eles, ó. E por que quando morre nós não ora? Não, tá certo que tem mulher que até fala, se ressuscitar você vai cuidar, que eu não quero mais, né? Porque tem marido que está valendo mais morto do que vivo, né? Irmão, nós não ora, sabe por quê? Porque nós não queremos passar vergonha. Porque às vezes Deus não vai ressuscitar mesmo, irmão. Mas a gente não quer passar vergonha. Eu lembro, falando em Curitiba, que eu estava ministrando uma vez na igreja e veio uma graça de Deus. E eu desci para orar pelas pessoas que estavam no altar, irmãos. Eu não fico ouvindo a oração de ninguém, mas foi inevitável. Eu pus a mão na cabeça do irmão, eu escutei a irmã de trás, falando assim, Senhor, eu quero ir para o céu. E eu estranhei esse pedido. Eu falei, agora eu preciso ouvir o resto. Agora eu fiquei curioso. Eu pus a mão na cabeça do irmão e fiquei. E ela continuou, ela falou, na tua casa tem muitas moradas. Prepara uma para mim, nem que seja de madeira, Senhor. Olha a oração da irmã. Ela quer fazer uma favela no céu, gente. Olha a oração. Olha que vida medíocre, pequena. E assim caminha a humanidade. De pessoas que não têm mais
Ousadia. Aí Jesus vai começar a igreja. E aqui eu estou encerrando, tá, irmãos? E quando eu estou encerrando, mais 1h30 eu termino. Obrigado, irmão, obrigado. Ela é tipo da pessoa que é paga para fazer esse eu acho. Tudo bem, tudo bem. Bom, gente, Jesus vai começar a igreja. Ele vai pegar a chave da igreja e vai dar na mão de um dos discípulos. E eu sei que vocês são inteligentes, vocês sabem que discípulo que eu estou falando. Quem é que Jesus deu a chave? Pedro. Eu não escolhia Pedro. Se eu fosse escolher, eu escolheria Paulo. A nossa teologia paulina. Pode, pastor, estuda teologia sistemática, tudo paulina. Metade do Novo Testamento, quem escreveu? Apóstolo Paulo. Paulo, ele era estudado, irmãos. Se fosse hoje, Paulo sabia Word, Excel, fazia arte dos cultos. Paulo era inteligente. Não, Jesus chama Pedro. Pergunta para mim, por que Pedro, pastor? Porque Pedro tinha uma característica, irmãos. Ele acreditava em tudo que Jesus falava, mas tudo. Pedro não era incrédulo, pastor. Pedro não falava assim, mas onde está isso? Tem os irmãos assim, né? Onde está escrito isso na Bíblia? Não. Pedro acreditava. Você quer ver uma coisa? Um dos primeiros encontros de Jesus já tinha ido na casa dele para curar a sogra dele. Mas o segundo encontro dele foi lavando as redes. Uma pesca frustrada, uma noite terrível. E ele está lá lavando, cansado, já é dia. Acabou o expediente, não é hora mais de pescar. A noite que é a hora boa. Ele está lá, chega Jesus e fala o seguinte para ele, volta para o mar. Irmãos, parece que eu entro na história, porque se fosse eu, pastor, eu me conheço. Eu ia falar assim, o senhor é pescador? Não, o senhor conhece de pesca? O senhor está querendo ensinar o padre a rezar a missa? Pedro falou alguma coisa? Não, Pedro falou o seguinte, Senhor, eu estou cansado, eu trabalhei a noite toda, mas sobre a tua palavra, porque uma vida com propósito é caminhar na palavra, eu vou lançar as redes novamente. A Bíblia diz que ele foi, lançou as redes e ele voltou com o que nós chamamos de pesca maravilhosa, porque maravilhas acontecem na vida daquele que acredita naquilo que o Senhor colocou no coração, na palavra que recebeu do céu. Se Deus falou, meu irmão, vai acontecer, acredite. Aí um dia Jesus está andando com Pedro, chega quem? Os cobradores. Jesus fala para Pedro, Pedro, tudo o dinheiro que eu tinha eu deixei com Judas, e Judas está guardando direitinho para nós lá, ele é o que cuida, ele está investindo em bitcoins, vai dar tudo certo. Pedro olha para Jesus e falou, Jesus, eu também deixei tudo o dinheiro com... Conclusão, os dois estavam sem nada. Olha a conversa de Jesus, vê se Jesus é gente. Jesus olha para Pedro e fala assim, não, fica tranquilo, fala o seguinte, você é pescador, pega um peixe, e dentro, aqui no lago de Genezaré, pega o peixe, dentro do peixe, vai ter o dinheiro para nós pagar. Então, fala o seguinte, entra na história, imagine que você tem uma conta para pagar, e você vem falar com o pastor aqui, fala, pastor do céu, me dá um help, eu preciso pagar uma conta, estou precisando de R$100. O pastor fala, ih rapaz, você pegou eu hoje num dia despreparado, eu não tenho dinheiro, mas vamos fazer o seguinte, vamos na represa, né? Tem alguma represa aqui, né? Aqui do lado aí, né? Vamos na represa, e você vai pegar um peixe, e dentro do peixe tem R$100, seja honesto, o que você ia falar para o pastor? Caps, eu ia falar, não quer dar, não dê, cara chato, puxa vida, que conversa. Pedro duvida, irmãos? Pedro vai lá. Pedro não... Você quer ver uma coisa, irmãos? Uma outra conversa doida. Jesus fala para Pedro assim, Pedro, você vai numa cidade, você vai chegar nessa cidade, você vai encontrar um homem segurando o cântaro. Gente, vocês não estão entendendo. Homem não segurava cântaro, era uma tarefa das mulheres. Ela é que seguravam cântaros. Pedro não fica questionando, nossa, mas que estranho, mas ele torce para o São Paulo, como pode isso? Não, não.
Eu não volto mais, né? Eu sou Paulino, né? Irmãos, Pedro acredita. Aí a última, para acabar. Pedro está no mar, açoitado pelas ondas, vento forte, ele sabe, nós vamos morrer. Ele conhece, não tem mais o que fazer. Quando eles acham que era o fim, a Bíblia diz que quem vem andando sobre as águas? Nós sabemos que é Jesus, eles não sabiam. O que eles acharam que era? Ninguém ensina isso no país, só eu ensino. Se eu fosse vocês, eu anotava isso, eu filmava isso, porque ninguém vai falar o que eu falo. Por que eles achavam que era fantasma? Porque diferente de nós, da nossa geração, eles não tinham assistido Scooby-Doo. Nós que assistimos Scooby-Doo, a gente sabe que fantasma não? Eles achavam que existia. Eles vão, fantasma! Jesus percebendo, falou assim, ô pessoal, calma! Fantasma nada, rapaz, isso não existe. Sou eu, é Jesus. A conversa de Pedro. Tipo, você está querendo enganar, né? Se é Jesus mesmo, que eu ande. Mas vocês não estão entendendo, irmão, porque se sou eu no barco, eu falo, se és tu, que tu venhas aqui, que a distância é a mesma, que do barco eu não saio. Mas Pedro, irmão, uma vida com propósito é crer. É crer no Deus que você serve. É o Deus que abre caminho onde não existe, que abre porta onde não tem parede. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Meu irmão, vocês são novos ainda, vocês não têm noção dos lugares que Deus vai levar você, dos lugares que Deus vai colocar você. Pode acreditar, irmão, isso aqui não é uma palavra para animar você não, é porque eu vi isso acontecer na minha vida, e eu quero profetizar lugares maiores, eu quero profetizar uma vida cheia de planos, de sonhos, de objetivos. Você vai viver tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Agora diga comigo assim, agora é a conclusão, diga comigo assim, ó, o meu milagre está escondido no passo que eu não dou. Porque vida com propósito é dar passos. Você quer ver uma coisa? Quando eu pastorei lá em Curitiba, eu pastorei 2 igrejas. A primeira no bairro chamado Boqueirão. Chegou um irmão lá, pastor, com uma cesta básica. Mas pense numa cesta básica. Tinha produto de limpeza. E o que me chamou a atenção é que na cesta básica tinha o Panetone Balduco. E isso mexe com a minha cabeça. Gordinho não pode ver Panetone Balduco. E eu cresci os olhos assim no... Eu acho que o irmão percebeu também, né? E falou assim, pastor, é para dar para quem precisa. E eu pensei comigo, eu preciso do Panetone, mas tudo bem então, né? E tudo bem. Irmãos, não deu 20 minutos. Tocou o telefone. Uma irmã lá de Curitiba, chorando. Falei, alô, reconheci a voz. O que está acontecendo, minha irmã? Pastor, estou humilhada, estou com vergonha. E para ela me ligar, você precisa entender. Alguém aqui é de Curitiba? Alguém já morou lá em Curitiba? Eu vou explicar para você como que é o curitibano. Não estou falando mal, é uma constatação. É um povo de orgulho. Por exemplo, quando eu entro no elevador, tem gente que eu falo? Bom dia, boa tarde. Faz isso lá em Curitiba, boa tarde. Eles vão olhar para você. Quem é esse alienígena aqui? Ninguém olha para você, ninguém conversa. Não tem esse negócio de ir na casa um do outro. Eles são fechados, é o jeito deles. Não estou falando mal. Então, para ela me ligar, é porque a situação na casa dela estava realmente... Falei, mas o que acontece? Mas falou, pastor, não tem o que comer. Não tem um óleo, não tem um café, não tem um arroz, não tem nada. E eu comecei a rir. Ela falou, o senhor está rindo de mim? Eu falei, não, irmã. É porque Deus é fiel, minha irmã. Deus tem uma cesta básica, que você não tem noção do tamanho da cesta básica. Ela falou, é verdade, pastor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem está passando fome, uma cesta básica ajuda? Eu falei para ela, irmã, vem buscar, corre aqui. Sabe o que ela falou para mim? Mas eu tenho que ir aí? Eu falei, não, irmão, vou anexar, vou mandar por e-mail. Você prefere em PDF? Qual arquivo o quê? Então, pastor David, a gente entende que tem pessoas
que elas vivem o que vivem, é porque elas não têm a capacidade de tirar o pé do lugar. Há pessoas, irmãos, desculpa falar isso, porque isso nos inclui, porque nós oramos, sim ou não? Mas tem pessoas que usam a oração como muleta, usam a oração para se esconder. Você quer ver Moisés? Moisés, o faraó vindo babando para matar ele, sabe o que Moisés foi fazer? Orar. Irmãos, ele foi severamente, Deus deu uma dura em Moisés. Moisés, por que clamas a mim? Tipo assim, não é a hora de orar, cara. Corre, entra no mar, faz alguma coisa. Mas quando ele entrou no mar, o que aconteceu? Porque o seu milagre está no passo que você não dá. Eu pastoreei Campinas, e em Campinas aconteceu uma coisa assim, muito parecida. Não. Tinha muitos jovens, mas com uma característica. As meninas tudo bonita e os meninos feios, mas pense nos meninos mal acabados. Mas judiado, passaram assim umas 7 vezes na fila da feiura. Os meninos feios. Qual que era o problema? Os feios queriam namorar as bonitas. Só que as irmãs bonitas não era besta. E eu me lembro que um deles, o Fabinho chegou na ousadia e fui falar com a irmã e falou: irmã, vamos namorar? A irmã olhou para ele, baixinho, feio, mora longe, desempregado. Sabe o que ela falou para ele? Vamos orar, irmão. Vamos orar. Irmãos, esse Fabinho entrou contente na minha sala. Falou: pastor, eu não acredito no milagre. Eu falei: o que foi? Fulana está orando. Eu falei: seu besta, ela está orando para você sumir da vida dela. Não quer nada. Então, crente, irmãos, para não viver o que Deus tem, ele se esconde muitas vezes na oração. Não, vamos orar. Quando muitas vezes é tempo de marchar, é tempo de tomar posse, é tempo... Quem está entendendo? Ó, 2 amigos se encontraram, e eu já vou orar. E um pergunta para o outro: o que está fazendo? Estou trabalhando ali no consulado. Mentira, você está trabalhando no consulado? Estou, já faz 2 anos. Falou: faz 2 anos que eu estou orando que eu quero trabalhar lá também. O amigo falou: pois é, eu além de orar fui lá e pedi emprego. Por quê? Porque tem coisas, irmãos, que Deus vai fazer enquanto você caminha. Lucas 17, aparece 10 leprosos. Quem crê que Jesus podia falar assim para eles: sejam curados, e eles iam ser curados? Quem crê? Só que Jesus não falou isso. Jesus despediu eles doentes. Jesus despediu eles com lepra. Vão até tal lugar, se lavem, depois se apresentem para o sacerdote. A Bíblia diz, Lucas 17, indo eles, caminhando eles foram visitados pelo poder de Deus, e eles foram curados. No Antigo Testamento, 4 leprosos, olha o mistério aí, 4 leprosos estão conversando. Rapaz, a crise está feia, hein? É o seguinte: se a gente ficar aqui, nós vamos morrer. Aí um falou: então vamos entrar na cidade, vamos morrer também, que lá está feia a coisa. E se a gente se entregar para o inimigo? É provável que a gente vai morrer também. Mas vamos fazer o seguinte: vamos se entregar, porque quem sabe eles podem matar, mas podem matar a gente de barriga cheia. Vamos se entregar. E a Bíblia diz que de madrugada 4 leprosos começaram o quê? Só que quando você começa a caminhar, Deus entra no negócio. Quando você decide viver uma vida com um propósito, Deus coloca as mãos, Deus sopra, Deus te enche, Deus te capacita, Deus ele escolhe, depois ele capacita. Você pode ter certeza disso. Irmãos, a Bíblia diz que Deus fez com que o barulho do passo daqueles 4 homens fosse multiplicado com uma força, que o inimigo achou que eram vários exércitos que estavam vindo contra eles, e eles saíram correndo, e Deus deu naquele dia um grande livramento para Samaria, um grande livramento para o povo de Deus. Quando, pastor? Quando 4 pessoas começaram a caminhar. Se coloque de pé em nome de Jesus.